Falando sobre as prescrições de Deus e a desobediência, eu chamei a atenção no vídeo passado para a cilada da desobediência. E eu quero demonstrar alguns casos. Hoje eu quero falar sobre Acais, sobre o pragmatismo de Acais. O pragmatismo, como sistema de pensamento, parte da concepção de que o homem é essencialmente um ser prático. Ele não tem preocupações teóricas, ele não tem preocupações metafísicas. Dessa forma, a sua existência está voltada para a concretização de seus propósitos, que são eminentemente práticos. Por isso, todo conhecimento deve ter um objetivo prático. No pragmatismo, temos o rompimento com o pensamento metafísico, dizendo que o que importa é a funcionalidade. O correto é aquilo que funciona ou satisfaz. Assim, o valor intrínseco foi substituído pela eficácia, ou seja, se funciona, tem valor. As ideias verdadeiras são as que funcionam e por isso são valiosas. Deste modo, não existem absolutos. Tudo aqui acaba em relativismo. Então, há uma suspeição quanto à tentativa de criar-se absolutos. John MacArthur faz uma advertência. Quando o pragmatismo é utilizado para formularmos juízos acerca do certo e do errado, ou quando se torna a filosofia norteadora da vida, da teologia e do ministério, acaba inevitavelmente colidindo com as Escrituras. Eu creio que ele está certo. Mas continuemos. Os conceitos que dentro de nossa percepção, isso seguindo a linha do pensamento pragmático, os conceitos que dentro de nossa percepção não se mostram relevantes são simplesmente descartados. Por outro lado, se você e eu propusermos soluções contraditórias para os problemas, e ambas as aplicações funcionarem, elas poderão ser consideradas igualmente verdadeiras. Então, nós lidamos com o problema, temos soluções contraditórias, mas dentro do pragmatismo podemos considerá-las ambas verdadeiras, porque não há um aferidor. O aferidor, bastante flexível, é a suposta eficácia. Então, Acais nos dá um estudo de caso. O rei Acais viveu em meados do 8º século a.C., tendo reinado 16 anos. A partir do ano 745, criando uma relação de comprometimento com a Síria e uma religião totalmente corrompida. Ele começou a reinar com 20 anos em Judá. Seu pai, Jotão, foi um rei fiel a Deus, seguindo as pegadas de seu pai, Uzias. No entanto, Acais tinha uma perspectiva diferente da realidade, querendo fazer algo, digamos, do seu jeito. Muitas vezes, as inovações têm um grande apelo popular, sem que reflitamos sobre o seu significado e consequências. E assim somos conduzidos, como de roldão, ladeira abaixo, sem jamais parar para pensar ou termos tempo para isso. Acais, com a sua visão eminentemente pragmática, rompe com a linha de Davi, seu ancestral mais famoso, e com o testemunho de seu avô, Uzias, e o exemplo de seu pai, Jotão. Diz o escritor lá em 2 Reis, livro de Reis 16, 2. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. A sequência desta infidelidade a Deus, ela é enumerada. Ele fez imagens fundidas a Balaíns, queimou incenso no vale do filho de Inom, queimou alguns de seus filhos como sacrifício a Deus pagão, sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros e debaixo das árvores frondosas, e finalmente ele fechou a casa do Senhor. Isso está lá em 2º livro das Crônicas, 28, 4. Para Acais, servir a Deus não era suficiente. Ele precisava ter várias formas de adoração e de vários deuses. O seu objetivo era ser bem-sucedido. A verdade, pouco ou nada lhe importava. Ele estava disposto a seguir qualquer orientação, qualquer atalho que lhe parecesse
conduzi-lo ao sucesso. Então ele analisava se aquele caminho proposto parecia ser uma via possível para o sucesso, ele seguia. Quando diz o texto que ele sacrificou seus filhos, o escritor sagrado acrescenta: segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Isso está em 2º livro das Crônicas, 28, 3. Então, Acaz, ele, bem impressionado com o poderio da Síria, perdeu o resto de bom senso. Copiou um altar conforme o modelo de Damasco para construir em Jerusalém, tendo o próprio rei oferecido sacrifícios ao deus pagão. Construiu também diversos altares em Jerusalém. Nós lemos lá em 2º livro dos Reis, capítulo 16, versos 10 e 11. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Lemos no livro das Crônicas, 2º livro das Crônicas, capítulo 28, versos 22 e 23. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Lemos ainda em Crônicas: ajuntou Acaz os utensílios da casa do Senhor, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Então aqui está uma tipificação clássica de um pragmatismo. Ele não analisa o que é verdadeiro, ele não analisa a instrução de Deus, a comunhão que ele tem com Deus, o conhecimento que ele tem de Deus. Se alguém lhe sugeriu um caminho que negue tudo isso, mas lhe pareça razoável para atingir o objetivo proposto, ele aceita. Ele não está preocupado simplesmente com a questão ética, espiritual. Ele está simplesmente usando os meios que são colocados à sua mão ou que ele transforma em meios para atingir o sucesso. Isso certamente não é agradável a Deus. Que sejamos objetivos em nossos conceitos, que a palavra de Deus norteie o nosso coração e que idealizemos o nosso futuro de forma que corresponda à nossa fé em submissão à palavra de Deus. Que Deus mesmo nos abençoe e nos guarde. Amém.